A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para desejar a todos um bom dia e agradecer ao nosso soberano Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando acerca do reino, porque não há nada melhor falar da palavra da salvação, não é, meus irmãos? Então hoje eu venho aqui, meditando no texto que se encontra lá em João capítulo 6, no Evangelho de João capítulo 6, versículo 34, que diz assim: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu não perca, nada perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, que mensagem maravilhosa e poderosa para nossas vidas, uma mensagem de esperança, para aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, uma mensagem de encorajamento para vencermos esse mundo, através desta palavra que é o próprio Jesus Cristo, nos mostrando que através dele temos a vida eterna. Mas para isso devemos primeiramente reconhecermos que somos dependentes de Jesus Cristo, somos dependentes de Deus, porque através da vida de Cristo podemos viver eternamente, Sabemos que outrora o pecado entrou no mundo e não tinha outra forma a não ser o Filho se entregar por nós, aquele corpo ser moído na cruz e aquele sangue ser derramado, para que todo aquele que comer do corpo venha viver, e todo aquele que venha beber do sangue venha ter uma aliança eterna em Cristo Jesus. Aqui Deus deixa claro, eu vou sintetizar aqui porque o texto eu comecei no versículo 34, mas é um texto longo, e se eu ficasse falando aqui todo o texto, ganharia, a gente perderia não, porque a gente não perde, a gente ganha ao falar acerca do reino de Deus, mas a gente ficaria com um tempo muito alongado, mas aqui o intuito é ganhar tempo com Deus, Jesus Cristo está voltando, então vamos ganhar tempo. Aqui nessa ocasião, eu vou explanar bem rápido. Jesus Cristo, ele estava na região de Tiberíades, ele chegou em Tiberíades, com seus discípulos, num barco, e já se retirou para o monte, ele juntamente com seus discípulos. E a multidão já o seguia, já era de praxe, já toda a multidão seguia Jesus, porque via os milagres, os sinais, e muitos da multidão só seguia Jesus pelos sinais, pelos milagres, e não pelo que ele era, não por crer que ele era o Filho de Deus, que ele era o verdadeiro pão vivo. Então, nessa ocasião aqui, eles seguiram, e chegaram lá no monte, e o povo ali sedento pelo que ele iria fazer, e os discípulos automaticamente ali também preocupados, porque já era tarde, eles não tinham o que comer, e Felipe perguntou, juntamente com os demais apóstolos, preocupados ali, todos eles, perguntaram a Jesus, pediram a Jesus para que dispersasse a multidão, já que eles estavam distantes das suas casas e era um deserto, E aí eles não tinham o que comer, até mesmo para eles comprarem alimentos, e se alimentarem em suas casas. Mas Jesus já sabia de todas as coisas e levantou uma pergunta a Felipe. Felipe, por sua vez, respondeu,
Nessa pergunta, Jesus vai falar: Felipe, o que faremos, né? E Felipe vai responder, né, que só tinha 200 dinheiro e não poderia, né, apenas com 200 dinheiro alimentar toda aquela multidão, que vai dizer na palavra que aquela multidão tinha 5.000, mais ou menos 5.000 homens. Não vai falar meninos, crianças, não vai falar meninas, vai falar mais ou menos 5.000 homens. Então podemos tirar crianças e mulheres, tá? Então mais ou menos 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, né? E aí ele pergunta, Felipe responde que com 200 com dinheiro não é o suficiente. E André também, por sua vez, fala que dentre toda aquela multidão existia uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes, né? E Deus, por sua vez, vai pegar esses pães, né? E vai agradecer a Deus, né? Vai repartir, oferecer a Deus, né? Rendendo graça, dividir o pão, e no texto vai dizer que ele entrega aos discípulos para que dê a cada um. Vale ressaltar que toda aquela multidão foi dividida em colunas e cada discípulo foi lá, foi dando os pães para cada um da multidão. Eles comeram, se saciaram, e o texto vai dizer que sobraram 12 cestos cheios de pães. 12 cestos cheios de pães. 12. Sabe o que é isso, meus amados? Deus está dizendo aqui que tudo que Deus faz é de forma ilógica. Ele faz para mostrar o sobrenatural dele. Onde não tinha, passou a sobrar. Meus irmãos, e aí, eles admirados com tudo aquilo, Jesus, por sua vez, também sabendo que eles pegariam ele, iriam pegá-lo para dizer que ele era o rei, ele se afasta, não só da multidão, mas dos seus discípulos, e deixa os discípulos já com as suas instruções, dizendo que ele iria para o monte, orar, e que eles poderiam pegar o barco e seguir para Cafarnaum. E ele fez assim, foi para o monte orar. Os discípulos, por sua vez, pegou ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum. E no mar veio um vento, né, um vendaval, o barco começou a balançar. Vai dizer também um texto que nós já conhecemos, que Jesus anda sobre o mar, né, já era uma distância considerada de 25, mais ou menos 25 ou 30 estádios, né? E Jesus vai andando sobre o mar e se chega até eles, e eles ali temendo ali, apavorados, né? Porque eles, embora andassem com Jesus Cristo, eles vendo aquilo, um homem andando sobre as águas, o próprio na figura de Jesus Cristo, eles ficaram espantados, né? Então assim, Jesus fala para eles: não temas. E Jesus entrou no barco e tomou a direção do barco. Chegando em Cafarnaum, ele segue direto para o templo, né, onde era ensinado, né, aos judeus ali acerca da palavra, acerca dos profetas, acerca de Deus. E aí Jesus fala com propriedade, começa a narrar ali acerca das escrituras com propriedade, de forma que muitos ali até indagavam, né, murmuravam: como ele sabe dessas coisas sem conhecer, né? Porque os doutores se achavam acima da lei, né? Achavam que era tudo, mas maior que de todos os doutores estava ali perante eles, e eles nem sabiam, né? E aí aquela multidão que viu todo aquele milagre seguiu Jesus, porque, né, não viu mais ali o barco, que eles chegaram em Tiberíades, e aí aquela multidão que estava em Tiberíades pegou o barco e seguiu eles. Seguiu Jesus e os discípulos até Cafarnaum. Chegando lá, encontraram Jesus no templo. Jesus, olhando para eles, viu que eles foram buscar, não ele, mas sim o milagre do pão. Ou seja, eles queriam ver o milagre por diversas vezes para satisfazer a vontade deles. Mas Jesus não quer isso para nossas vidas, né?
Jesus mostrou a eles ali naquele momento que eles estavam buscando Jesus pelo pão, pelo alimento, para que ele viesse saciar todos os dias da vida deles. E Deus não queria isso para a vida deles. Então nesse texto vai dizer também que Deus mostra para eles: vocês não vieram aqui para buscar a mim e crer em mim. Vocês vieram aqui para buscar o que sacia vocês, o que alimenta vocês, o ventre de vocês. Então, não é dessa forma que nós devemos enxergar, né? Jesus mostra aqui nessa passagem que ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus vai dizer aqui que ele desceu do céu com um propósito para que todo aquele que crê nele, que cresce nele, né, vivesse pela vida, vivesse eternamente, né? Todo aquele que cresce nele vivesse eternamente. Hoje, para a nossa vida, todo aquele que crê em Jesus Cristo, né, viverá eternamente, porque ele é o verdadeiro pão vivo e ele é o verdadeiro pão vivo das nossas vidas. Então, meus amados, Jesus Cristo aqui ensinou a essa multidão de Tiberíades que seguiu, não para adorá-lo, não para reconhecê-lo que era Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi enviado de Deus para nos ensinar e mostrar que quem cresce, né, nele teria vida eterna, né? Teria vida eterna. Então eles tiveram uma resposta de Jesus e ao mesmo tempo ali eles poderiam ali se arrepender, né, e ver a grande oportunidade que Jesus estava dando a eles. Hoje não podemos, né, enxergar Deus, enxergar, né, a própria Santíssima Trindade, mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele falou que ao deixar este mundo, ele rogaria ao Pai que enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo, para que vivesse em nós. Mas ninguém pode ter o Espírito Santo sem antes crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a palavra de Deus vai dizer que ele é o pão da vida e que todo aquele que se achegue a ele, né, jamais terá fome, e que todo aquele que crê nele nunca terá sede. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Vocês nunca mais morrerão. Vocês nunca mais morrerão. Vocês nunca mais irão chorar, nunca mais irão adoecer. Mas para isso, tem que crer no pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, o qual foi moído na cruz por nós. O seu corpo sofreu todo o castigo por nós. O sangue que foi derramado foi para demonstrar a aliança eterna que ele fez conosco. E aí ele vai dizer também que ele veio não para que fizesse a vontade dele, mas que fizesse a vontade do Pai. E a vontade do Pai era para que ninguém se perdesse, ninguém ficasse fora. A vontade do Pai é que todos fossem salvos. Onde ele diz aqui: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então a gente precisa se posicionar, se arrepender, buscar, falar: eu preciso de Cristo na minha vida. Sem Ele eu não alcanço a salvação. Eu preciso reconhecer, me humilhar todos os dias da minha vida, porque o que Ele fez para mim, pela humanidade, não tem preço. É a graça, aquele sangue impagável foi para nossas vidas, para pagar a nossa salvação. E ele vai dizer aqui que a vontade do Pai que o enviou
é esta, vou repetir, que a vontade do Pai que o enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada se perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta. De novo ele fala, já no outro versículo, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Oh, glória! Ao invés de sermos como aquela multidão que seguia Jesus por causa do pão, por conta das coisas que ele podia fazer, pelos sinais, vamos renunciar a esse mundo. Para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, renuncia a esse mundo, se entrega ao Senhor como pão vivo que desceu do céu, porque foi o Pai que o enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E ele naquele grande dia ressuscitará, mesmo que ainda esteja morto fisicamente, na primeira morte, ele vai o ressuscitar e aquele corpo se restaurará, será um corpo glorificado, terá um corpo glorificado na presença do Senhor e nunca mais vai sofrer dor, vai chorar, nunca mais vai ter tristeza. Então, meus amigos, essa palavra é uma palavra de salvação, é uma palavra para todos aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo, não reconhecem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, para que todos possam agora tomar, agarrar, tomar posse. Senhor, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador em minhas vidas. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está vendo esse vídeo, aqui você pode declarar na sua casa, no seu quarto, porque Deus está te ouvindo. Seja sincero consigo mesmo, se derrama no teu secreto e fala assim: Senhor, eu, fulano de tal, vou falar eu, Rodrigo Figueiredo Jorge, e eu reconheço o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia eu esteja com o Senhor, uma vida plena, uma vida eterna, onde não vai haver mais choro, dor, tristeza, mas sim só amor ao lado do Senhor, onde eu vou estar todos os dias ceando com o Senhor. Então, meus amados, essa mensagem de salvação eu queria deixar para convosco, que vocês possam receber. Agradeço a todos pela atenção. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi Deus que colocou no meu coração. Amém? E que Deus continue trabalhando na vida de cada um de vocês. Essa ferramenta eu estou usando para evangelizar, tá? Para ganhar almas para Cristo, tá? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então eu estou usando essa ferramenta para evangelizar, para pregar o evangelho da salvação. Amém? Tenham um bom dia. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Tchau.